Você já imaginou um país renomado pela paz anunciar que não vive mais em tempos de tranquilidade? Pois é, essa é a dura realidade que a Alemanha enfrenta hoje. O chanceler Friedrich Merz soltou uma declaração inédita, afirmando que o mundo pacífico não existe mais. E o que isso significa para uma nação que há décadas se via como um oásis de estabilidade? Ataques de drones, espionagem constante, assassinatos de figuras importantes, sabotagens diárias e ameaças a políticos e empresários tornaram-se rotina. Metade dos presentes naquela reunião em Berlim já sofreu com ataques cibernéticos devastadores em suas redes ou infraestrutura. Estamos diante de uma verdadeira guerra híbrida, invisível, impiedosa, silenciosa, mas letal. Mas Merz foi além do reconhecimento do conflito. Em um movimento surpreendente, ele desafiou diretamente a própria coalizão do governo, propondo cancelar o banimento dos motores de combustão interna previsto para 2035. Segundo ele, o Estado não pode impor quais tecnologias obrigatoriamente devem ser adotadas. Traduzindo em palavras claras, a insistência na agenda ecológica radical está ameaçando a liderança industrial da Alemanha. Essa é uma bomba contra a onda verde que se espalha pela Europa. E quando parece que o discurso se volta apenas para o próprio país, Merz faz um giro dramático e reforça o apoio incondicional da Alemanha à Ucrânia, dizendo que o país está defendendo a liberdade de toda a Europa. Em uma sequência, justifica a postura da OTAN e da União Europeia e acusa Vladimir Putin de travar essa guerra simplesmente porque pode. São palavras duras, mas que escondem uma verdade incômoda. A Alemanha está atolada em um conflito sem fim, sem paz à vista, sem rota de escape. Como sobreviver em meio a tanta turbulência? Quem realmente dita as regras desse novo jogo sombrio? E o que o futuro reserva para a antiga potência que já foi símbolo de estabilidade? O que se desenha no horizonte é uma era de incertezas profundas, onde a guerra silenciosa corre pelas veias europeias, e as certezas do passado se dissolvem como fumaça ao vento. Resumo da parte anterior. A Alemanha se posicionou a favor da Ucrânia, declarando que ela defende a liberdade de toda a Europa. Contudo, essa postura revela a profundidade do envolvimento alemão em um conflito sem fim à vista. Agora, vamos focar na situação conturbada envolvendo a Ucrânia e suas dinâmicas internacionais. Em 27 de setembro, Volodymyr Zelensky fez uma declaração contundente em uma coletiva de imprensa, emitindo alarmantes ameaças a Moscou. Ele afirmou que se ocorrer um blackout em Kiev, também acontecerá em Moscou. Essa retórica é de um nível intenso e provocador, quase como se estivesse pisando em águas nucleares. Zelensky também revelou que a Ucrânia entregou a Donald Trump uma lista de demandas de defesa, totalizando impressionantes 90 bilhões de dólares, com foco em armamentos de longo alcance. Contudo, ele também fez uma confissão reveladora: não temos força para recuperar o território. Vamos fazer um cessar-fogo, descansar e depois recuperar as terras. Essa declaração não é mera retórica, é um sinal claro. Pela primeira vez, Kiev cogita a ideia de um congelamento do conflito, mas, mesmo assim, Zelensky continua pressionando a NATO. Os membros da aliança são instados a abater drones russos, mas o medo os paralisa. Esse emaranhado de ultimatos e acusações é uma receita perfeita para o caos. Enquanto isso, Alexandre Lukashenko, que muitos consideravam irrelevante, ressurgiu com uma proposta: estou disposto a conversar com Zelensky. Nós, eslavos, precisamos chegar a um acordo, ou vamos perder tudo. Ele mencionou que há uma boa proposta em discussão, que Donald Trump levou a Washington. Segundo Lukashenko, se tivessem agido em 2022 para parar as hostilidades, o leste ainda seria ucraniano, com exceção da Crimeia. Não o fizeram e acabaram perdendo o leste. Agora, se não pararem, podem perder toda a Ucrânia. Suas palavras soam como um aviso bondoso, um prenúncio de um fim iminente. E por falar em escândalos, a questão dos gasodutos norte-americanos está brotando com força. Sarah Wagenknecht declarou: se a Ucrânia está envolvida nas sabotagens, ajudá-los é insensato. Ela lembrou que a procuradoria alemã confirmou a participação ucraniana, enquanto o deputado Stephen Katya provocou alvoroço ao afirmar que, se o gasoduto fosse americano, o presidente ucraniano já teria sido capturado por comandos navais em Guantánamo. Contudo, o que vemos é um silêncio perplexo. Essas palavras ressoam como um grito de traição aos interesses nacionais dentro do Bundestag, e essa não é mais uma retórica marginal, mas sim uma perspectiva corrente que ganha força. Simultaneamente, um crescimento da tensão econômica se desenha. Donald Trump anunciou tarifas de 100% sobre a importação de medicamentos, afetando severamente a Alemanha, que exporta para os Estados Unidos 1/4 de sua indústria farmacêutica, gerando 27 bilhões de euros. Agora, esse setor vital está sob ameaça, e especialistas avisam sobre os perigos de uma guerra comercial e queda na produção. Trump impassível provoca: querem isenções?
construa fábricas aqui. O que faz a União Europeia? Absolutamente nada, mostrando-se impotente diante dessa realidade. A Alemanha, que anteriormente buscava estabilidade, agora se vê submetida a um turbilhão de incertezas. O que será do futuro dessa nação? A pressão aumenta e os sinais de mudança estão no ar. A crise na Europa se intensifica, e a Alemanha se vê em uma encruzilhada: permanecer como uma potência industrial ou se converter em um mero vassalo das decisões externas. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, faz uma advertência contundente sobre a dependência do gás russo, afirmando que a sua economia despencará em 4% por minuto se perder esse recurso essencial. Este cenário é sombrio, mas até agora, a mensagem da mídia ocidental permanece análoga à de um mundo em colapso na Rússia, como se estivesse em outra realidade. A verdade é perturbadora. Enquanto a Alemanha exporta cerca de 27 bilhões de euros em medicamentos para os Estados Unidos, Donald Trump impõe tarifas de 100% sobre esses produtos. Com essa ação, não só afeta o comércio, mas também ameaça um setor vital da economia alemã. Enquanto isso, o governo europeu parece paralisado, incapaz de responder aos desafios impostos pela política americana. E Orbán, em sua retórica incisiva, questiona: quem realmente é o inimigo, a Hungria ou Bruxelas? Enquanto isso, o Dagens Nyheter, um jornal sueco, descreve o impacto do abalo nas relações internacionais e torna evidente que a Rússia não é mais a União Soviética, e seu papel no cenário global mudou drasticamente. A Grã-Bretanha também entra em colapso cultural ao perceber que suas impressões da Rússia estão desalinhadas com a realidade vivida por seus cidadãos, que desfrutam de ruas limpas e atendimento cortês. Por outro lado, na Alemanha, o escândalo envolvendo o inventor Rainer Strangfeld, que legou 107 quilogramas de ouro a partido alternativa para a Alemanha, destaca a crescente força da extrema-direita, enquanto o novo projeto de lei na Polônia impõe novas regras para refugiados ucranianos. Gratificações só serão concedidas a quem trabalhar e pagar impostos, e benefícios médicos são cortados. Essa ação culmina em uma revolução política. A Alemanha se move para a direita, e a Polônia inicia uma nova era de desafios e decisões. Até agora, vimos como a Polônia endureceu as regras para os refugiados ucranianos. Quem não trabalha e paga impostos perde o direito a benefícios. Os auxílios médicos foram cortados, e as crianças agora precisam frequentar escolas polonesas. O presidente Nawrocki deixou claro: o turismo às custas dos contribuintes poloneses acabou. Mas o impacto disso vai muito além de uma simples mudança. Esta não é uma mera reforma, é um golpe direto na vida de milhões de ucranianos. Simultaneamente, Nawrocki está preparando uma legislação para combater a influência da chamada Banderovщина, um termo carregado de controvérsia ligado a grupos nacionalistas históricos. A Polônia está iniciando sua própria estratégia, traçando um novo rumo neste jogo geopolítico. E aqui chegamos a um ponto crucial. A Alemanha está à beira de um colapso interno. De um lado, mantém alianças firmes com a Ucrânia, a OTAN e os Estados Unidos. Do outro, vê crescer a influência da direita política. A insatisfação popular com a energia, as tarifas e as sanções está inflamando o cenário. Figuras como Sahra Vajekneche, o Partido Alternativa para a Alemanha e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán formam um bloco emergente na Europa que questiona o status quo. Enquanto isso, nos bastidores, Donald Trump move peças estratégicas impondo tarifas agressivas, e Volodymyr Zelensky pressionando Moscou com ameaças que reverberam como um grave aviso. Alexander Lukashenko, frequentemente subestimado, propõe negociações sérias que soam como advertências sinistras. Isso não é um amontoado caótico de notícias desconexas, é o retrato claro do fim de uma era. A Alemanha, grande símbolo de estabilidade europeia, não é mais a mesma. A Europa, que parecia um bloco unido, fragmenta-se diante de nossos olhos. Notícia após notícia, as imagens que recebem aplausos ou doces para as crianças contrastam brutalmente com o som frio das preparações para a guerra, tarifas punitivas e apagões iminentes. Este contraste transforma as notícias em algo brutalmente real, uma celebração da vida para uns, e um prenúncio sombrio para outros. Amigo, não é uma previsão distópica, é a dura realidade em que já estamos inseridos. A Alemanha não é mais uma nação pacífica. A Europa não está mais unificada. A Ucrânia perde sua certeza. Os Estados Unidos golpeiam a indústria farmacêutica europeia. A Rússia segue seu caminho, enquanto no Ocidente cada vez mais pessoas começam a reconhecer que o colapso russo é apenas uma miragem. O outono promete decisões decisivas. Surge a pergunta que ecoa em cada esquina: a Alemanha resistirá a essa tempestade? Ou estamos à beira de uma nova era marcada por quedas e traições? Prepare-se, porque o desfecho pode ser ainda mais chocante do que tudo que já vimos.
Será que a estabilidade europeia se tornou apenas uma lembrança distante e enterrada sob as cinzas de alianças quebradas?